Em época de retrocesso é muito importante a gente estar ocupando um espaço como esse, espaço dentro de um hotel de primeira classe, do lado de um shopping center, e está lotado de corpos que não são elegíveis para andar nesse espaço. Quem iria imaginar que dentro de algumas horas vai ter travesti transexual lá na piscina, ocupando uma piscina que não foi feita para esse espaço? É assim que acontece. Conheci a ativista Bruna Benevides durante o Regional Sul, na cidade de Caxias do Sul. Então, assim, eu sou uma pessoa que acredita na possibilidade de mudança, porque eu vejo a mudança, apesar de que a gente sabe que não é da forma que a gente gostaria, que não é o ideal, que está muito distante do que a gente busca, mas eu acredito que a mudança está acontecendo e cada vez mais ela vai acontecer. E quanto mais a gente acreditar nisso, mais a gente vai estar se fortalecendo e agregando pessoas para a luta. Porque eu penso que quando eu entro nesse momento de depressão coletiva e deixo de acreditar nisso, a gente vai esvaziando os espaços. Então a Bruna hoje é alguém que acredita realmente, de fato, em uma mudança e que busca sempre olhar para o lado, para todas as pessoas que de alguma forma não estão tendo as oportunidades e os privilégios que eu tenho. Se eu pudesse me resumir, é alguém que tem a pretensão de ser um ouvido sempre pronto e disponível para acolher aquelas pessoas que às vezes só querem ser ouvidas de coisas simples da vida ou das coisas mais complexas. Assim, eu digo que eu sou a pessoa que eu gostaria de ter tido quando eu era jovem, quando eu passei por um processo de exclusão familiar, quando eu passei por um processo de negação da minha identidade, quando eu passei por um processo de violência, de estar em situação de vulnerabilidade na rua, na prostituição. Então eu nunca tive alguém que eu pudesse conversar. Então eu digo muito que a minha construção de pessoa pensada na cidade e na realidade, no contexto que eu estou inserida, é de ser essa pessoa capaz de ouvir as outras pessoas. Então a Bruna é alguém que está preocupada, principalmente com a nossa população. Que estão, inclusive, na prostituição. A gente precisa discutir prostituição sem o estigma da marginalidade, sem o estigma, principalmente, da hipocrisia moral cristã. Porque nós ainda estamos majoritariamente na prostituição e não podemos deixar que esse discurso conservador nos aprisione naquele espaço. Se a gente quiser estar lá, a gente tem que ter o direito de estar lá. E, inclusive, com legislação que garanta um trabalho digno, honesto e seguro. E aquelas que não querem estar, que elas também tenham a oportunidade de entrar para a academia e para ocupar tantos outros espaços que nós queremos e que nos são negados. Mas você chegou a ter alguma experiência na rua, Sim, na prostituição? Eu fui colocada para fora de casa, fui expulso pelos meus pais aos 13 anos de idade. É algo sobre o qual eu não falo muito, porque tem muitas histórias tristes sendo contadas, né? E a gente já identificou que são muito semelhantes, né? Muito, e cíclicas também. Então parece que quando eu falo disso, de alguma forma enfraquece toda essa fortaleza de Bruna, que as pessoas conseguem identificar com muita facilidade. E aí normalmente eu não costumo falar, mas sim, eu passei por um processo de exclusão, não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas eu acho que tem, mas eu acho que tem outras coisas para serem ditas, né? Passei pelo processo de exclusão, morei na rua, né? Tive que me prostituir para poder sobreviver, passei pelo processo de drogas, né? De álcool, mas foi um período muito curto, mas um período em que a entrada e a força com que tudo isso aconteceu foi muito significativa naquele momento. Eu era uma criança, mas que por sorte eu consegui reverter através de, eu não acredito em sorte, eu acredito em oportunidade, né? Então eu tive a oportunidade de alguém me estender a mão, alguém que na época era uma assistente social, dessas que fazem abordagem na rua, e eu luto muito por essas pessoas que estão ali. Óbvio que há abuso, mas no meu caso foi muito favorável. Então ela me abordou, eu contei um pouco do histórico de vida, né, e a gente conseguiu reverter essa exclusão. Mas eu entendia que
eu não poderia estar de volta dentro daquele ambiente familiar que era excludente, que era violento. E a partir disso eu começo a lutar pela minha emancipação. Há sim risco real e eminente de sermos proibidas de falar, inclusive, caso as coisas fujam do controle, sermos presos. Até porque de quem é que vai ser sempre a culpa? Nossa. Então, estrategicamente, estamos tentando fazer com que os nossos ânimos sejam reverberados em ações positivas dentro daquele espaço. Aí sim, eu acho que é digno a gente aplaudir e se manifestar de forma educada, quando as nossas pessoas que são simpáticas na causa estarem falando por nós, mas que a gente não revide. É muito importante a gente entender. Até porque há uma intenção nossa de usar a estratégia deles contra eles. Quando eles começarem a gritar, xingar, etc., seremos nós que iremos acionar os órgãos de segurança contra aquelas pessoas. E isso ainda é um ponto de grande desafio para a nossa população. Sei que nós tendemos a avançar com unhas e dentes, mas eu queria muito pedir a todas e todas que estivéssemos ali de fato, entendendo a importância dessa audiência, dessa discussão e de estarmos ocupando a Câmara, que é a casa do povo, é a nossa casa, portanto, e que, como a Cléo falou, em algum momento vocês, nós, vamos estar diante da mesma situação em nossos estados, nossos municípios, nossas cidades. E aí, quem sabe, já é um aprendizado dessa estratégia nova que o movimento precisa desenvolver para a gente continuar avançando. A gente precisa amadurecer nessa questão de saber enfrentar esse diálogo, essa luta. A gente tem que entender que a gente está indo para a guerra. Isso é um fato, mas ela não é uma guerra de armas, ela não é uma guerra de violência, ela é uma guerra ideológica, ela é uma guerra política principalmente. E nós precisamos nos apoderar dessa política para transformar a nossa realidade. Tá? Desde já agradeço todo mundo e vamos todo mundo para a luta. E é quando eu faço a prova para a Marinha, né, aos 17 anos, e entro através de concurso público e venho para o Rio de Janeiro. Sou natural de Fortaleza, no Ceará. E aí eu chego no Rio, eu gosto de falar isso assim, com uma mochila nas costas, 3 mudas de roupa e um perfume, né? Que é um perfume que eu detesto, tenho ódio. Porque ficou com Porque era trauma um masculino, Ah. que eu tinha ganho da minha mãe quando eu fui pra Marinha, porque era o filho homem que estava indo virar homem. E essa era a doce ilusão. É, Marinha, né? Só que foi uma doce ilusão, porque naquele momento, com pouca idade, sem experiência nenhuma, vindo desse processo de exclusão, eu me deparei com o sonho de todo mundo, que é o sonho, que é a liberdade. Então eu me vi chegando numa grande cidade, uma metrópole, com um emprego garantido, né, funcionalismo público, e eu tinha liberdade total de ser quem eu era. Eu estava em uma outra cidade, ninguém me conhecia. Eu tinha a possibilidade assim, foi um reset uma na cidade minha dos vida. sonhos, na verdade. Cidade dos sonhos. E pra mim era dos sonhos, porque eu morava em Fortaleza, então eu via as novelas, Sim. né? E eu sonhava em transitar naqueles espaços, no Leblon, Copacabana. Povoa né? sempre o nosso imaginário, Tinha, né? O né? cenário que a gente gostaria de ver. Exato. E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me senti muito grande, perto do que a mentalidade das pessoas de Fortaleza esperavam, né? De pessoas como eu, pessoas não homens, naquele primeiro momento. E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, nossa, foi assim, libertador, né? Mas ao mesmo tempo eu estava dentro de um ambiente extremamente conservador, autoritário inclusive, mas que foi muito importante na minha formação de caráter, na minha reafirmação enquanto valores morais, éticos, que eu carrego inclusive até hoje, né? Porém eu tinha o dilema de não poder vivenciar minha identidade de gênero. Então eu me vi naquele dilema de ser quem eu era ou ter que performar alguém que a sociedade esperava por uma questão de sobrevivência. Porque eu sabia que se eu abrisse mão do concurso que eu tinha acabado de passar, o que estava me esperando era o mesmo destino que as minhas irmãs e amigas tiveram, que era a prostituição da qual eu já havia passado. E que para mim não foi uma experiência boa, foi muito violenta. Então eu tentei o máximo que eu pude, e aí eu falo que eu me travestia de homem para poder trabalhar, mas não era um homem esperado, másculo, pelo contrário, né? Era exatamente um não homem, mas que era entendido e lido pelas pessoas como um gay, hiper, ultra, mega, super afeminado, que eu era quase andrógeno, Uma super gay. Era quase isso, mas eu sempre tive muita consciência, tanto que eu tinha uma vida dupla.
por uma necessidade de sobrevivência. Assim. Eu tenho muito cuidado quando eu falo de transição tardia, quando eu falo de pessoas que estão no armário, principalmente, porque eu sei da história que eu passei e de quanto foi sofrível para mim não poder ser quem eu era. E quanto foi importante, de alguma forma, para eu me preparar, para quando eu tivesse a oportunidade, eu estar completamente fortalecida para peitar isso diante da sociedade. E aí, passado o tempo lá dentro, eu fui descobrindo que não adiantaria, que não ia dar para esconder o rabo do pavão. Eu digo isso, imagina um pavão, você tenta esconder ele, mas uma hora aquele rabo vai abrir e acabou o disfarce, né? Então eu digo, não tinha mais como aquilo. E aí eu decidi que eu ia transicionar, na verdade eu ia externar quem eu era, eu ia mostrar para o mundo quem eu era de fato. E aí começa a construção do corpo, né? A mudança, para realmente afirmar meu papel enquanto mulher. E aí eu me vejo dentro daquele cenário militar, né? Onde as pessoas esperam toda aquela questão e chega lá uma trans, uma travesti, que é um corpo que desperta desejo e ódio, né? É muito louco essa questão, você deve entender disso que eu estou falando. E dentro daquele ambiente onde, assim, tem muito HSH, né? Então, assim, foi um processo, realmente, mas que foi muito importante, porque, assim, foi durante esse período em que eu estava me redescobrindo que eu descobri a militância. E eu entendi a importância de eu estar dentro desse espaço. Embora eu já estivesse em um processo de total distanciamento da realidade da minha população, eu entendi a necessidade de estar na luta. Teve algum momento da tua transição que você teve que ser afastada da Marinha? Que você passou por isso? No primeiro momento em que eu externei para eles que eu não iria mais viver uma vida dupla, que eu iria, a partir daquele momento, reivindicar o meu lugar de mulher na sociedade, eu fui afastada do trabalho por conta do CID e por conta de eles terem esse olhar patologizante a partir de um transtorno. Então eu fui, sim, vista como uma pessoa que estava doente. Incapaz, completamente. E aí inicia uma conversa, uma construção, uma discussão para a manutenção desse corpo dentro das Forças Armadas, que é o período em que eu estou agora. Fazem 3 anos que iniciou esse processo e hoje ele caminha para uma solução que eu não sei qual é, mas que pode ser uma reforma compulsória, e aí reforma é a aposentadoria, e compulsória porque me vai ser imposta, eu não pedi isso. E o outro ponto é pelo qual eu luto, que é a manutenção da minha carreira, porque eu estou completamente apta, inclusive com minhas capacidades físicas, mentais, psicológicas, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de adoecimento. Intelectuais, tudo. Totalmente. E isso é que é o problema para eles. Porque eu não tenho histórico de problema psicológico, eu não tenho histórico de problema psiquiátrico, eu não tenho essa disforia que existe, que aflige a maioria da nossa população, né? Apesar de que todo mundo diz que pelo fato de eu mudar o meu corpo já é a disforia, né? Acho que não é, porque eu não sofro por isso, pelo contrário, cada vez mais eu estou feliz e confortável, né? Não que eu tivesse um desconforto, mas porque eu queria mudar, né? Eu gosto sempre de fazer essa observação também. Então, assim, nesse momento, sim, eles me afastaram. E aí, quando começa esse diálogo, no meio do caminho, as coisas começam a se complicar para eles. Porque é assinado o decreto da presidente Dilma, 8727 de 2016, que diz que os órgãos da administração pública federal devem respeitar o nome social e a identidade de gênero. E as Forças Armadas é um órgão da administração pública federal. Então, já tem uma ferramenta muito importante. Tem as discussões sobre a despatologização das identidades trans, que é mais uma ferramenta. Tem a nota do Conselho Federal de Psicologia, que diz que não pode ser tratada como psicopatologia. É outra ferramenta. E para coroar, tem a minha mudança de nome e a minha retificação de nome e gênero na certidão, né, através da judicialização, que diz que eu sou uma mulher do sexo feminino. Então, o problema anterior, que era eu ser uma mulher do sexo masculino, que não cabe nos quadros das Forças Armadas, ele está resolvido. Agora, o problema que está feito é como que a Marinha vai manter este corpo, esta pessoa trabalhando lá dentro. Como que ela vai dizer
para a sociedade, e aí eu acho que é onde mora o problema da Marinha, nunca meu, sempre da Marinha, e admitir que a Força Armada não tem mais como negar a existência desses corpos. E eu acho isso revolucionário, eu acho isso maravilhoso, ter uma trans lá dentro. E tem um processo muito interessante, Cléo, que assim, durante todo o meu trajeto lá dentro, antes da transição, eu sempre ocupei lugar de destaque. E aí eu já vou deixar uma provocação para o deputado e para a vereadora. Eu acho que o nosso papel é esse, lançar, quem sabe, um desafio para a gente marcar uma agenda com os representantes do Sul, para a gente pensar na possibilidade da contratação de uma pessoa trans em cada um dos gabinetes ou dos estados, para a gente cumprir o nosso papel de parceiro. Porque se a gente é parceiro, a gente entende. E aí eu quero, desde já, dizer que não é uma saia justa, mas é um diálogo que a gente pode sim pensar, né? Porque acho que o nosso papel principal é esse.